tema de hoje é amor, perdão e misericórdia. Quando falo desse tema, algumas coisas vêm na minha mente. Eu sou um daqueles, se eu posso assim dizer, né, dinossauros da fé, porque desde criança, desde os 3, 4 anos, quando meu pai se converteu, minha mãe se converteu, estou na igreja, então já vi de tudo que você pode imaginar, de coisas boas e coisas ruins que aconteceram e acontecem na igreja. E nesse tempo que acompanhei, nesses momentos que vivi ao longo desses anos, eu vi muitos milagres acontecerem. Eu sou da época que acontecia milagres mesmo, de pessoas aleijadas levantar e andar, de cegos enxergarem, de coisas sobrenaturais acontecerem dentro da igreja. E tudo bem que nós estamos vivendo outros tempos, mas Deus continua o mesmo, Ele continua curando, né? Basta crer, Ele continua curando, continua fazendo milagres. Nós temos orado aqui nos nossos cultos por pessoas e mais pessoas, famílias, pedidos que chegam pela internet. E o legal é ouvir depois os testemunhos que Deus tem aberto portas, Deus tem liberado cura. Deus é o mesmo, Deus é o mesmo. O que mudou foram as pessoas elas mudaram um pouco. E antigamente, irmãos, havia algumas igrejas, nem todas, mas havia algumas igrejas que elas eram muito rígidas no seu modo de ser. Então, por serem assim, eu vi pessoas jovens da minha época serem julgadas, eu vi inclusive uma vez, pelo menos uma vez, um jovem sendo excluído da igreja porque ele tinha cometido um pecado, um erro. Eu lembrava hoje de manhã, a minha esposa, nós pertencemos a uma igreja, né? Eu pertenci a esta igreja só um ano. Eu conheci a minha esposa numa congregação dessa igreja em Osasco, e depois eu fui chamado para tocar na sede. Estava faltando lá um músico, eu fui para lá, fiquei um ano lá. E nesse ano que eu fiquei lá, para vocês terem uma ideia, a ceia era algo assim que era o último culto que as pessoas queriam ir. Por quê? Porque na ceia começava às 9h30 da manhã, terminava 12h30, 1h. O pastor pregava aquelas mensagens tipo de Isaías: corrige-te, Jerusalém, senão Deus vai pesar a mão e tal, vai chover fogo, vai queimar todo mundo. E o povo ficava com medo. Aí depois, antes da ceia, tinha um processo, tinha um lugarzinho assim que tinha um microfone no pedestal, e os pecadores, eles tinham que ir lá na frente e confessar o pecado. E muitos faziam isso de medo. E depois de confessar o pecado, o pastor já dava a sentença: 3 meses de banco. Se o teu pecado for maior, 6 meses de banco. Era mais ou menos assim. Então a ceia, que era um momento ápice do evangelho, é o momento da gente estar junto, ter comunhão. A gente tinha medo, mas medo mesmo. E não era para ser assim, porque igreja, vamos partir do princípio de Jesus, igreja é para ser um lugar onde você encontra amor, onde você encontra perdão e misericórdia. Igreja tem que ser assim. E nesse tempo que vivi, eu vi muita gente sendo julgada, sentenciada. Eu já falei aqui, anos atrás, eu fui pregar numa igreja em Piracicaba e conheci lá um dono de uma padaria. Ele era de uma determinada igreja, desse naipe, né? Quer dizer, era uma igreja assim, tipo um primo. Acho que vocês já entenderam, eles eram um primo. Inclusive uma vez um amigo falou para mim:
você é de Jesus, sou então. Nós também somos, mas a nossa igreja é o caminho, né? Então vocês, ele falou para mim assim, vocês são os nossos primos, não é irmão na fé, é primo. Eu falei, pô, legal, cara, Jesus é teu tio então, né? Enfim, nessa época, eu estive lá e esse senhor dono da padaria, ele tinha tido um problema, se separou da esposa, se envolveu com outra mulher, e quando ele foi falar com o representante da igreja, o cara foi taxativo, o cara falou para ele assim, olha, para você não tem jeito, você vai para o inferno, inclusive a mulher que está com você vai junto. Então o conselho que eu te dou, é melhor vocês aproveitar esse tempo que vocês estão juntos, curte bastante, porque quando vocês morrer, vocês vão para o inferno. E o pastor que fui na igreja lá pregar, a gente tinha ido lá comprar um lanche e tal, ele falou, pastor, eu estou tentando já faz uns 3 meses, convencer esse homem de que isso é uma mentira. Eu estou mostrando isso na Bíblia para ele, mas está difícil dele acreditar, porque a palavra que foi lançada sobre a vida dele foi tão forte, que ele entendeu isso, ele falou, não, eu vou morrer, eu vou para o inferno, então acabou, vou aproveitar e tal, por mais que você fale de Jesus. Essa questão de amar, de perdoar, de ter misericórdia, irmãos, eu já falei aqui, você sabe, a gente teve aqui já seminários e mais seminários do Veredas Antigas, seminários sobre honras, ou honra, seminários de finanças, e algumas coisas a gente aprende. Uma dessas coisas é amar, perdoar, não é sentimento. Tem gente que fala assim, eu senti agora de perdoar aquele irmão, agora eu estou sentindo, tenho que perdoar aquele irmão, aquele outro não, mas aquele ali eu vou perdoar e tal. E amor e perdão não é sentimento, é atitude. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que Jesus, a Bíblia fala que Jesus nos amou primeiro, ele teve uma atitude, ele morreu na cruz por mim e por você. Então, quando a gente fala sobre isso, isso mexe com pessoas, porque as pessoas hoje, infelizmente, por conta dessa questão de não amar e nem aprender a perdoar, principalmente, tem muita gente hoje dentro de igreja que está sofrendo, que está enfermo. E eu lembrei quando preparava essa mensagem, eu já falei aqui uma outra vez, 2 pelo menos no passado sobre isso. Tínhamos uma irmã aqui da igreja, ela veio de uma igreja tradicional e mudou para perto e falou, poxa, eu gostei da igreja, quero ficar aqui. E foi interessante que ela trabalhava, se eu não me engano, com algo relacionado à psicologia, e ela atendia meninos, jovens, numa unidade próxima da FEBEM, ali na Zona Leste, algo assim. E essa irmã, ela chegava aqui no culto, começava o louvor, dava segundo, no máximo no terceiro, essa mulher já sentava aqui na frente, já ficava ali passando mal e tal, e no começo o pessoal achava que ela estava endemoniada e tal, e sai, e não saía nada, ela só tomava água, melhorava, né? Enfim, passado um tempo, um belo dia, eu trouxe uma palavra parecida com essa, e eu citei um texto muito conhecido, inclusive. Acho que está tudo pronto com os irmãos lá. Graças a Deus o nosso telão voltou a funcionar, né? Graças a Deus, graças ao Valdir, graças ao irmão Zé Carlos e graças ao Alex, que montaram aqui, que mexeram e arrumaram. Eu, como um bom fiscal, só fiquei olhando, ali e tal. Enfim, vamos lá. No livro de Mateus, capítulo 6, no versículo 9, Jesus ensinou aquela oração que é conhecida como oração dominical, oração do Pai Nosso, enfim. Jesus disse, vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Versículo 12, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores.
Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Todo mundo conhece esse texto até aqui, é lindo. Só que Jesus foi além. No versículo 14 ele disse assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Versículo 15: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. E eu expliquei naquele culto que existe essa necessidade de, como cristãos, a gente ter uma mudança de vida, de postura, de entendimento, de pensamento, de fala. E expliquei que a gente precisa aprender a perdoar. Nós não fomos chamados para sentir raiva, ira. Inclusive falei aqui, essa é uma estatística, você pode pesquisar na internet. 65% aproximadamente das pessoas que estão enfermas são doenças psicossomáticas, doenças que começam na mente e afetam o corpo. E às vezes a maioria dessas pessoas tem ódio, tem rancor guardado no coração, aquelas mágoas que ficam lá dentro remoendo e tal. E no final do culto, acabou, oramos tal, essa irmã levantou, veio aqui na frente e falou comigo: ô pastor. Falei: pois não. Ela pôs o dedo assim, né, e falou assim: o senhor fala de perdão porque o senhor não sabe o que eu passei, o senhor não sabe o que eu vivi na minha vida, viu? E passe muito bem. E foi embora, como diria minha mãe, leiteando leite, pisando forte. E passado os 2 domingos, ela vinha sempre aos domingos pela manhã, novamente surgiu a questão do perdão, do amor, dentro de uma ministração, de uma outra ministração. E claro, sabendo que ela estava aí, eu falei: agora eu vou cutucar a onça de novo, né? Enfim. E eu falei e tal. No final do culto, imagina, ela veio de novo na frente e falou: pastor, o senhor está pregando para mim? Sim, inclusive para você, minha irmã. Estou pregando para todo mundo, mas inclusive para a senhora. Não, porque parece que o senhor só fala para mim, e o senhor não sabe o que eu passei, o senhor não sabe as dificuldades que eu enfrentei. E passe muito bem, viu? E foi embora. Eu falei: acho que ela não volta mais, né? Irmão, todo culto que ela via, ela passava mal aqui na frente. Todo culto. Aí depois de uns 3 domingos, novamente surgiu o assunto. Aí Deus sabe, não foi de propósito, surgiu no meio da ministração. No final ela veio e falou assim: pastor, o senhor está insistindo muito com esse negócio. Sabe por quê? O senhor não sabe o que aconteceu na minha vida. O senhor não sabe, o meu pai abandonou a minha mãe, o meu pai abandonou a mim, meu pai largou a gente, eu tenho 2 filhas, meu pai mal conhece essas filhas, então eu quero ver ele longe, inclusive até se pudesse ir para outro lugar, eu até gostaria. Falei: calma, irmã, não, porque o senhor não sabe o que ele fez. E ela já tinha, acho que, eu não me lembro direito, me perdoe, eu não vou falar do marido, porque eu não sei se o marido também havia abandonado ou se ele havia morrido, falecido. Mas do pai eu me lembro. Então ela falava: eu tenho uma mágoa muito grande, e eu não sei como, mas eu não consigo liberar perdão. Falei: irmã, é seu pai. Mas o senhor não sabe o que ele fez. Sim, desculpa, eu não quero nem saber, mas ele é teu pai, por pior que seja, ele é teu pai, você tem que aprender a honrar. O que a Bíblia fala sobre isso? E ela: tá bom, eu vou pensar. E saiu brava de novo. No outro domingo ela voltou e falou: pastor, eu resolvi liberar perdão para meu pai. Pô, irmã, que bênção, né? Eu liberei perdão, tal. Liguei para ele, falei: ô pai, te perdoo, viu? Por tudo que você fez por mim, tá perdoado, viu? Eu falei: você fez assim? Fiz. Não valeu, irmã. Pastor, o senhor está de brincadeira, né? Não valeu, irmã. Você falou da boca para fora. Você tinha que convidar inclusive ele para almoçar na tua casa. O senhor está de brincadeira, né? Eu não vejo há anos, vou chamar para comer. Você tem que chamar ele para comer na sua casa. Você tem que sentar com ele olho a olho, cara a cara, e falar para ele: pai,
apesar de tudo que eu passei na minha vida, boa parte disso a culpa foi sua, eu libero perdão para o Senhor, eu não quero mais sofrer, está aqui as minhas filhas, conheça as minhas filhas, tá? Se o senhor puder aqui, brinca com elas, conversa, já eram grandes as meninas, tá? Ah, pastor, é difícil. Eu falei, tá bom. Mais 2 semanas, 2 domingos depois, ela apareceu aqui, veio no culto e ficou bem, não aconteceu nada. Aí no final do culto ela veio e falou, pastor, eu chamei meu pai, ele veio em casa, eu fiz um jantar, um almoço como o senhor tinha falado, e eu acabei olhando para ele, eu vi a situação dele, ele está doente, está velho, e eu amei naquele momento, eu liberei uma palavra de perdão sobre ele, quebrei toda aquela mágoa que eu tinha, saiu do meu coração. O senhor não sabe como eu dormi à noite, que paz veio no meu coração, nossa, minha mente parece que mudou. Eu falei, pois é, irmã, isso é um fato, é uma verdade. Jesus disse, ele falou, se você não perdoar, muito menos o Pai Celestial vai te perdoar. A oração do Pai Nosso é uma oração condicional. Você ora dizendo assim, Pai, perdoa do jeito que eu perdoo. Não é isso que ele diz? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. É uma oração condicional. Você está orando colocando uma condição, Deus me perdoa do jeito que eu perdoo. Só que as pessoas vão para a igreja atrás de prosperidade, atrás de cura, e às vezes elas se frustram. Por quê? Porque não é assim que funciona. Existem coisas mais importantes que precisam ser tratadas dentro de nós, e uma dessas questões é a questão do perdão, do amor, da misericórdia. E infelizmente tem muitos cristãos que ainda não entenderam isso. E para a gente meditar um pouco mais, eu quero ler um texto com vocês, você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos em Mateus capítulo 18. Aleluia. Mateus capítulo 18. Aleluia. É um texto também muito conhecido, tal, Jesus. Ele era muito questionado nessa área. Quando Jesus falava de perdão, de misericórdia, as pessoas torciam o nariz, elas às vezes se afastavam, não voltavam mais, porque é um assunto que mexe com o nosso coração, mexe com a nossa vida. E claro, Pedrão, grande Pedro, ele questiona Jesus. E é interessante que ele vai perguntar para Jesus sobre o perdão, e ele dá uma sugestão para Jesus. É interessante isso, vamos lá, Mateus 18, 21. Diz assim, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, olha o que ele diz, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Aí ele sugere, até 7 vezes. Versículo 22, Jesus respondeu, eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Pausa aí, e tem muita gente que fala assim, não, 7 vezes 7, 70, dá 400, bom, se eu já perdoar 490 vezes já está bom, né? Aí vem alguém e fala assim, mas é por dia. Pronto, aí você quebra a pessoa. E Jesus continua ensinando, é interessante, versículo 23, ele conta uma história, uma parábola, uma comparação com a realidade. Ele diz assim, por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Versículo 24, quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. 25, como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Versículo 26, o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. 27, o senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Versículo 28, mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que você me deve.
Versículo 29, então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Versículo 30, mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Versículo 31, quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que lhe havia acontecido. 32, então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. 33, você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? 34, irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. 35 e último, Jesus encerra dizendo: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Só até aí. E é interessante que a NVI traduziu o versículo 24 como quantidade, uma grande quantidade de prata. Se você olhar no rodapé da Bíblia NVI, vai ter aí uma letrinha que vai mostrar que, inclusive, desculpe, na versão João Ferreira de Almeida, acho que eu pedi para os irmãos prepararem, não sei se eles conseguiram lá. Na versão João Ferreira de Almeida está traduzido assim: e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Aí embaixo da Bíblia vai dizer que cada talento valia 35 quilos de prata. Se ele devia 10.000 talentos, ele devia 350.000 quilos de prata. Olha que dívida. E essa dívida foi perdoada. Ele clamou, o seu senhor falou: tá bom, vou perdoar a sua dívida. Aí ele encontra um conservo que devia para ele 100 denários, e cada denário valia para cada um dia de trabalho braçal naquela região. Ele devia 100. Se você comparar 10.000 talentos com 100 denários, não é nada, porque o cara devia a vida dele. Jesus faz essa comparação mostrando o seguinte: poxa, se o Pai Celestial perdoou a sua dívida, e Ele, quando a gente entrega a vida, todos os nossos pecados são perdoados para a glória de Deus, pela misericórdia de Deus. Só que Jesus questiona as pessoas. Por exemplo, Pedro chega nele e fala assim: eu tenho que perdoar 7 vezes, Jesus? Não, 70 vezes 7. Você tem que aprender a exercer o perdão. Inclusive o perdão, ele vai libertar a tua alma, vai libertar a tua mente, vai libertar a tua vida, vai trazer para você novos tempos. Você vai viver melhor. E é o que a gente fala, é o que a gente ensina dentro da palavra para as pessoas. Gente, a gente precisa aprender a abrir o coração, a liberar. E é interessante, irmãos, que você fala assim: poxa, mas será que existe gente assim? Vocês nem imaginam quanto de pessoas que existem nas igrejas por aí, que tem raiva de outra, que guarda mágoa, que vai na igreja, que canta, que prega, que oferta, que você fala assim: pô, esse crente aí é um modelo, é um exemplo, mas lá dentro ele tem mágoa, ele tem uma raiva, ele guarda, ele alimenta isso, né? Aquilo que você já deve ter ouvido, já falei outras vezes, outros pregadores já disseram, você alimentar a raiva, a mágoa de alguém, é a mesma coisa de você querer que a pessoa morra. Você prepara um copo de veneno, mas você bebe no lugar dela. É você que está se matando, é você que está sofrendo. Hoje de manhã, no final do culto, chegou um irmão e falou: pastor, eu vivi a mesma coisa. Eu tinha um cara que era muito amigo meu, só que esse cara acabou pisando na bola comigo e, meu Deus do céu, eu me afastei dele, eu tinha raiva. Olha, eu teve momentos que eu andava de carro na rua, quando eu via, eu confesso, eu tinha vontade de passar em cima, de tanta raiva que eu estava com o dele. E um belo dia Deus
acho que foi Deus, pastor. Ele falou assim: você precisa perdoar fulano. Aí ele falou: está amarrado, em nome de Jesus, né? Não, você precisa perdoar fulano. E foi falando cada dia, ele ouvia: você precisa perdoar, você precisa perdoar. E ele já estava com problemas de saúde, estava vivendo momentos de dificuldades financeiras, e ele chegou e falou: tá bom, eu vou lá, mas desse mesmo jeito, eu vou lá, ó, tá liberado, tá? Tudo bem? Você no seu canto, eu aqui, mas tudo bem. E ele ouviu de novo aquela voz suave, gloriosa, dizendo para ele assim: você sabe que você tem que fazer do jeito certo, né? Aí ele estava falando para mim, ele falou: ele chegou lá, viu esse rapaz, chamou, bateu na casa dele, chamou, era amigo, falou: cara, eu quero abrir meu coração, eu estava com raiva de você, você fez isso, aquilo outro. Isso, ele falou: pô, eu já te pedi perdão, eu errei, eu queria até, pô, eu queria me reconciliar com você, achar uma forma de retribuir, de pagar, sei lá, porque pô, você é meu amigo há tantos anos, ou pelo menos era. Falou: pois é, rapaz, eu pensei sobre isso, Deus tocou no meu coração, pô, eu quero liberar perdão sobre a tua vida, vem cá, me dá um abraço. Diz que os dois choraram abraçados, tal, oraram, porque os dois eram crentes. Aí ele falou: pastor, só foi eu fazer isso, não deu uma semana, os males que tinham no meu corpo foram embora. Ou seja, quando Jesus usa esse exemplo de um Senhor, e vamos entender que esse Senhor é Deus, que perdoa uma dívida de 350 mil quilos de prata que devia-se, ou todos os pecados que nós temos e cometemos. E olha, meu irmão, minha irmã, se você olhar para dentro da tua vida, você vai ver que Deus teve misericórdia de ti. Sim ou não? Quem já foi aqui aquelas pessoas lá atrás, assim, meio terrorista, briguento, fofoqueiro, que falava. Eu já levantei a mão porque eu era terrorista mesmo, né? Quando eu era criança, já falei aqui, apanhei muito por isso, né? Fui muito bem educado pelo meu pai e minha mãe, com cabo de vassoura nas costas, cinta e tal. Eu apanhei. Se eu tivesse que crescer e ficar traumatizado, eu seria, mas graças a Deus eu cresci e não fiquei. E olha que eu apanhei, né? Enfim, nós, quando a gente entende o que Jesus está ensinando, Deus perdoou. E se a gente olhar para nós cometemos muitos erros, muitos pecados, nós falhamos muitas vezes. E todas as vezes que a gente chega diante de Deus e pede perdão, misericórdia, por isso que Davi escreveu: Deus não rejeita um coração arrependido, um coração contrito. Lá no Salmo 51 ele fala sobre isso. Deus não rejeita, Deus ouve e Deus perdoa. Aí quem somos nós para depois encontrar alguém e falar assim: não vou com a tua cara, viu? É melhor você passar distante de mim, porque senão já viu, eu vou acertar um murro na tua cara, viu, irmão? Eu não estou afim de te ver, irmão. Como que se lá no céu houvesse a igreja A, B, C, todo mundo separado, né? A igreja lá no céu é um povo só. Se você não aprendeu a conviver com a pessoa aqui na terra, vai ser difícil você conviver lá no céu, ou pelo menos entrar lá. Quando Jesus cita esse exemplo, ele diz o seguinte: nós precisamos aprender a perdoar. Nós precisamos aprender a perdoar. E quanto mais você perdoa, mais abençoado você é. E nesse quesito, irmãos, misericórdia, Deus tem tido misericórdia da gente. Eu não sei se eu devia falar aqui, mas quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei, há uns anos atrás aqui na igreja, a gente teve tinha reunião de oração de quarta, né? E numa dessas reuniões de oração de quarta, uma desses dias, antigamente a gente tinha, nós vamos voltar com isso, né? Um tempo o pessoal fazer pergunta e tal, e nós estávamos ali conversando sobre misericórdia. E aí os irmãos, tinham uns 15, 16 irmãos, estavam conversando sobre misericórdia e tal, e eu falei a mesma coisa: pô, já pensou Deus
né? O que Deus já perdoou a gente, né, irmãos? Se você olhar para dentro de si, você vai encontrar misericórdia de Deus estampada na tua vida, né? Alguém aqui já foi assim, terrorista lá no passado? Fiz essa brincadeira. Aí, entre alguns irmãos, 2 irmãs falaram. Uma delas, ela disse assim: pastor, quando eu tinha uns 16 anos, 15, 16, eu morava no interior, né? E a gente morava numa casa aqui do lado, tinha um senhor que tinha um pomar. E eu pulava a cerca para roubar fruta no pomar do homem. Falei: a senhora, irmã, a senhora é uma mulher de oração, o coque. Pastor, eu pulava para roubar. E eu achava que era só minha aquilo ali, né? Porque eu tinha um determinado horário e tal. Aí eu vi uma outra vez a outra vizinha do outro lado pulando. O que eu fiz? Eu fui falar para o dono. O senhor sabe que tem gente pulando a cerca e roubando fruta? Ele olhou para ela assim com carinho e falou assim: sei, inclusive você, né? Aí ela ficou gelada, falou: pode ficar sossegado, não vou falar para teu pai e tua mãe, pode pegar a fruta que você quiser e tal. Ela: ai, graças a Deus, né? Porque Deus teve misericórdia, né, irmãos? Nessa época, se falasse para o pai e para a mãe, Jesus amado, né? Eu sou daquela época que se você ia na casa de alguém, colocava bolacha, pão, você tinha que pegar um. E olhe lá, né? Tem alguém nessa época aqui? E se você pegasse 2, o pai já olhava. Pronto, não falava nada. Em casa, você não tem comida na sua casa? E a gente não tinha, era difícil a situação. Mas não podia. Enfim, os irmãos falaram, né, das suas... as coisas que realizaram no passado e Deus teve misericórdia, né? E eu estava pesquisando no dicionário, a definição do dicionário para misericórdia, ou a palavra misericórdia, é um ato concreto de manifestação de sentimento como perdão, indulgência, graça, clemência, compaixão e piedade. Ou seja, Deus teve e tem misericórdia de mim e de você. Amém? Quem somos nós então para a gente não ter misericórdia dos outros? Davi sabia muito bem, ele entendia muito bem da misericórdia de Deus. Davi, ele, por exemplo, no Salmo 25, versículo 6, acompanha aqui no telão, ele escreveu assim: Senhor, lembra-te da tua compaixão e da tua misericórdia que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia. Lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Davi disse: Senhor, não lembra dos meus pecados, porque se o Senhor lembrar, eu estou lascado. Que a tua misericórdia, que a tua bondade possa alcançar a minha vida. E ele sabia, ele conhecia tanto essa misericórdia de Deus, que quando ele pecou, aliás, o pecado mais grave, a consequência mais grave que teve, quando ele adulterou, no Salmo 51, quando ele caiu em si, ele escreveu assim, versículo 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu grande amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Ele clamava a Deus porque ele sabia que Deus tinha misericórdia. Ou seja, para encerrar aqui, ele decidiu nos amar primeiro. Deus decidiu amar a mim e a você. Crê nessa palavra? Eu não gosto muito disso, mas aquela forma didática, fala para a pessoa que está do seu lado assim: Deus te ama muito. Ele nos amou primeiro. E eu lembrei, quando nós fomos, muitos anos atrás, né? Sei lá,
Meu filho tem 37 anos, acho que a gente faz 32 anos, mais ou menos, 33, sei lá, faz tanto tempo, viu? Eu sei que era na época dos dinossauros, lembra? A gente saía com o Real Viver para cantar, e nós fomos cantar numa igreja lá em Poços de Caldas, uma igreja até grande, e fomos muito bem recebidos lá, amados pelos irmãos. E no domingo, depois do culto, antes da gente vir embora, eles prepararam um lanche, e tinha, naquela época lá, muitos jovens, assim, novos convertidos, e eles eram muito ativos, tal, né? E um desses jovens, na hora do lanche, ele pediu para o pastor, falou: pastor, o senhor deixa eu orar? Ele era novo convertido. E o pastor falou: claro, ora aí e tal. E ele levantou um clamor lá pela gente: Deus abençoe esse grupo, onde eles forem, que o Senhor possa usá-los para ganhar vidas e tal, e glória a Deus, e Senhor. E ele citou uma palavra que gravou na nossa mente, principalmente na mente da minha irmã. Ele, no meio da oração, ele disse assim: Senhor, obrigado pelo teu perdão, obrigado pela tua misericórdia, obrigado, Jesus, porque não foram os pregos que te seguraram na cruz, foi o teu amor por nós. E realmente não foram pregos que seguraram Jesus na cruz, foi o amor dele por mim, por você. É por isso que a gente está aqui hoje. Isso virou uma canção nossa do Real Viver, que nós gravamos anos atrás. E por último, um outro rapaz que era dessa igreja, mas ele não estava lá no dia. Eu já contei essa história aqui, né? Só para lembrar. Quem não ouviu, ouça a primeira vez. Quem já ouviu, glorifique a Deus junto. Tinha um rapaz que ele, novo convertido também, e ele entendeu tanto, que ele era ex-drogado e tal. Ele entendeu tanto aquele momento de conversão, de encontro com Jesus, que ele tinha o hábito de chegar na igreja, chegar perto dos irmãos e: ô irmão, Pai do Senhor, aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado, aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. Ele vivia falando: aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. E justo nesse dia ele não foi, graças a Deus, né? Enfim, e você vai entender porque eu estou falando isso. Aí eles contaram essa história. Então, tem esse irmão aqui, rapaz, ele é assim, ele chega, ele encontra alguém, ele vai lá, abraça e: ô irmão, Pai do Senhor, aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado, e dava risada e tal, todo feliz, né? Era, digamos assim, o que chamava mais atenção naquele momento da igreja. Aí um belo dia, um casal de pastores lá da igreja também falou: vamos convidar esse irmão para a gente criar um laço maior, para almoçar em casa, né? Aí o pastor, esse co-pastor, foi lá e falou: escuta, irmão, queria te convidar. Ô pastor, aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. Eu queria convidar o senhor, o irmão, para ir almoçar em casa. Almoçar? Oh, aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. E aí ele falou: domingo que vem pode ser? Aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. Que hora? Meio-dia. Opa, estou lá meio-dia. E aí no outro domingo foram para a escola bíblica. No final eles voltaram para casa, e aí o marido preparando o almoço com a esposa, né? Ele falou assim: na sala a gente tem lá quadro, né, no Salmo 91, tem as Bíblias, vamos tirar tudo, tem até aquela caixinha de promessa. Quem é do tempo da caixinha de promessa aqui? Graças a Deus não sou só eu que sou dinossauro, né? Enfim, caixinha de promessa era uma caixinha que você levantava assim e tirava textos, pinçava textos, né? Acho que eu já falei disso aqui. E é interessante que quando saía texto assim: corrige-te, ó Jerusalém, não, esse não é de Deus, vou pegar outro: o Senhor, é meu pastor. Era mais ou menos assim que funcionava naquela época, né? Enfim, aí eles tiraram tudo da sala. Esse irmão chegou: ô irmão, vim aqui almoçar com vocês, aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado e tal. Ele falou: ô meu irmão, amém, seja bem-vindo, tal, nós estamos terminando de preparar, aleluia, glória a Deus. Ele falou: eu queria pedir inclusive para o irmão maneirar um pouco, né, porque a gente tem vizinho aqui e tal. Oh, aleluia, irmão, glória a Deus, Deus seja louvado. Aí ele foi para a cozinha, não deu 5 minutos, esse irmão começa a gritar na sala: aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado, aleluia, glória a Deus. Pô, o cara ficou louco, não é possível. Correu lá para a sala: o que foi, irmão? Irmão, aleluia, glória a Deus, você não sabe, eu estava aqui olhando na sua estante, eu achei um livro de geografia, peguei, abri, comecei a ler. Dentro desse livro tem uma informação: tem uma parte no oceano que tem 11
quilômetros de profundidade, e foi lá que Jesus jogou meu pecado. Aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. Ele tinha motivo para ver tudo e glorificar o Senhor. E o interessante é que nós temos esses mesmos motivos. E às vezes a gente deixa de glorificar a Deus, fica com mágoa e fica sofrendo aí porque a gente quer. Mas nessa noite estou trazendo essa palavra porque Deus está aqui. E que você possa abrir teu coração e liberar perdão se for o caso. Aprender a amar mais. Aprender que essa misericórdia de Deus por mim e por você nos alcançou, nos abraçou de uma forma tão maravilhosa. O perdão te liberta do passado. Eu gosto muito do pastor Hernandes Dias Lopes, e uma das frases que ele mais usa quando ele fala sobre esse assunto, ele diz assim: o perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente e a alforria, a liberdade do seu coração. Quem não perdoa não tem paz com Deus, ele vive sem paz. A mágoa é um veneno que traz essa intoxicação para a própria vida e mata. E é por isso que você encontra muitos crentes passando problemas, enfermidades, não cresce, não vai para frente. Por quê? Porque ele está guardando no coração aquelas coisas ruins. Irmão, em nome de Jesus, quero orar com você. Se você estiver vivendo isso, que você possa se libertar desse passado, deixar para trás. Eu entendo e imagino que às vezes dói. Por exemplo, quem já se separou, quem já teve decepção com familiares, enfim, pessoas, os sofrimentos são os mais diversos. Mas ainda assim eu quero te encorajar para você orar e liberar perdão. Senhor, eu libero perdão, eu quero viver daqui para frente um novo tempo. Olha, é impossível você não voltar domingo que vem e falar assim: poxa, Deus mudou de tal forma a minha vida que eu não estou sentindo o que eu sentia, que melhorou isso. É fato, isso eu posso te garantir, porque o Deus que liberta está conosco aqui nesta noite. Vamos orar? Vamos ficar em pé juntos?